Pessoal, bom dia. A gente está começando a nossa live de apresentação do curso de Finanças Pessoais para Missionários. Se você tiver alguma pergunta, você pode escrever pelo chat, que eu estou aqui. Eu sou esse Ciclo Brasil que está aparecendo aí, né, essa imagem. Eu estou aqui, posso ir vendo, né, as dúvidas que você pode ter. A Shirley vai compartilhar, né, vai falar um pouco sobre o curso e eu posso também ajudá-la em qualquer coisa, dificuldade que ela tenha, né? Shirley, você quer testar se a sua tela você está conseguindo compartilhar? Tem esse share screen aí. Eu testei já, deu certo. Deu certo? Tá bom. Então, ótimo. Então, Shirley, pode começar. Obrigado a todos que estão aí ao vivo. Se você quiser, você pode compartilhar esse link aí na sua página, né, em outros lugares, tá bom? As pessoas, né, que estão ao vivo aí participando com a gente. E aí, escrevam no chat aqui qualquer dúvida, eu passo para a Shirley. Ouviram? Então, vou mutar meu microfone, mas estou aqui. Tá bom. Então, pessoal, bom dia. Queria dizer que estou muito empolgada com a ideia desse curso. Espero que vocês consigam se empolgar um pouco com o que a gente vai estar compartilhando com vocês hoje sobre como vai ser esse curso, qual é a nossa motivação em fazer esse curso. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre o conteúdo, de forma resumida, que a gente vai discutir no curso. E a gente também vai explicar para vocês como vai funcionar as inscrições, os horários, a dinâmica, tudo direitinho para vocês entenderem como vai ser. E eu espero que a maioria possa participar junto com a gente. Então, essa ideia surgiu de uma conversa que eu tive com a Madaí, e aí ela incluiu o Léo também para ajudar a gente a tornar isso possível, né? E é uma combinação de motivações, né? Uma das coisas que ela falou é a questão do fato da gente estar vivendo um momento de crise, né, com a pandemia global. E essa crise, ela afeta diretamente a nossa vida financeira, as nossas decisões econômicas. Além de todas as outras áreas que essa crise afeta, ela também afeta essa área específica. E esse curso, esse mini curso, ele está sendo desenhado, né? E a ideia é que ele seja voltado mais para a realidade do missionário. Então, a gente sabe que a realidade do missionário ela é diferente da realidade da maioria das pessoas, porque nós vivemos através de levantamento de sustento. Então, essa crise ela afeta a gente de uma forma bem específica. Mas, além disso, né, a nossa motivação ela não está limitada só a essa questão de tentar ajudar vocês a tomarem decisões em relação às suas finanças para tentar driblar um pouco os efeitos dessa crise. Mas a gente quer também discutir sobre finanças pessoais de uma forma geral. Então, o objetivo desse curso é a gente poder ajudar os missionários a olharem para as suas finanças pessoais, olharem para os seus recursos, olharem para as suas decisões de como utilizar os seus recursos e fazer escolhas da forma mais eficiente ou da melhor forma possível. Então, como eu administro os poucos recursos ou os recursos limitados que a gente tem da melhor forma possível. Então, o nosso objetivo é preparar e ajudar vocês a conseguir fazer isso. Então, a ideia do curso é trabalhar em vocês estratégias de melhor administrar as suas finanças pessoais, que vai envolver tanto o indivíduo quanto a família, né? No caso daqueles que têm família. Então, eu queria começar a falar com vocês um pouco sobre o que a gente vai estudar nesse mini curso, tá? Então, só lembrando, nessa live de hoje, a gente não vai ver conteúdo sobre o curso, tá? É só uma apresentação. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre como vai funcionar, e daí vocês vão poder fazer a inscrição e participar do mini curso
que vai começar na próxima semana. À medida que eu for falando, se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida, vocês podem ir colocando nos comentários do Facebook, e eu vou pedir para o El, ele já pode ir me interrompendo ao longo da medida que eu for falando, se surgir alguma pergunta ou algum comentário mais específico ao longo da live, tá? Então, o nosso mini curso ele vai ser dividido em 2 áreas. A gente vai trabalhar um pouco da parte teórica e um pouco da parte prática. Aí você pode me perguntar, mas tá, como vai ser isso, né? Porque geralmente quando a gente pensa em finanças pessoais, a gente pensa em construir um orçamento. Geralmente está limitado a isso. Eu quero construir um orçamento. Aí tem aquela regrinha lá, gaste menos do que o que você ganha, né? Só que, na verdade, o orçamento ele é uma técnica que está dentro do planejamento financeiro pessoal. Mas para a gente poder construir um bom orçamento, para a gente poder entender quais os princípios de um orçamento ou como a gente vai aplicar esse orçamento para a minha realidade, que muitas vezes a gente pega lá um orçamento pronto na internet, mas ele não é compatível com a minha realidade. Então, o objetivo da gente em trabalhar de forma mais completa é que você consiga entender a dinâmica do funcionamento das decisões econômicas de forma bem introdutória, obviamente, né? Das despesas, de como você analisa as suas despesas, de como você pode ter uma visão mais ampla das suas despesas, planejar as suas despesas, porque aí o orçamento vai entrar como uma ferramenta que você vai criar com base na sua realidade. Então, uma vez que você entende a dinâmica e a lógica do processo, vai ficar mais fácil do que você simplesmente pegar uma ferramenta já pronta na internet e ter que usar aquilo sem entender muito bem o porquê, sem entender muito bem como foi construído. Então, por isso que a gente vai trabalhar a parte teórica e a parte prática. Então, na parte teórica, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o comportamento das pessoas em relação às suas finanças, tentar entender um pouquinho sobre decisões econômicas. A minha área de formação é economia. Então, assim, para mim, eu vejo economia em tudo. Então, economia está no meu dia a dia. Está em todas as decisões que eu tomo, das menores às maiores. E às vezes a gente enxerga a economia como uma coisa muito distante, como uma coisa muito difícil, como uma coisa muito lá do governo, das decisões do governo, então de mercado financeiro. Mas, na verdade, a gente se move e a gente todo dia toma decisões econômicas. E a gente vai pensar um pouco sobre isso de uma forma bem introdutória, de modo que todos vocês vão entender sem precisar ter feito um curso de economia ou um curso de finanças. Isso é importante porque isso vai ajudar a gente a ter uma construção de cultura, de mentalidade em relação às nossas decisões econômicas. Isso vai ajudar a gente a mudar o nosso comportamento quando a gente olha para o nosso dinheiro, quando a gente olha para o nosso orçamento. Então, essa primeira parte é para ajudar a gente a construir essas relações, construir esse entendimento. A gente vai falar um pouco sobre agentes econômicos, decisões de agentes econômicos, como é que a gente pensa financeiramente. E daí, depois dessa parte, a gente vai entrar na parte prática, na parte de planejamento financeiro mais prática. E o que a gente vai ver nessa parte de planejamento financeiro mais prático? A gente vai estudar um pouquinho sobre perspectiva bíblica em relação a finanças. A gente vai ver um pouco sobre como a Bíblia trata as nossas finanças, porque o modo como a gente toma as nossas decisões econômicas e financeiras não é igual, ou não deve ser igual à forma como o mundo toma essas decisões. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre princípios bíblicos de planejamento financeiro e de decisões econômicas. A gente vai estudar um pouquinho sobre planejamento financeiro diretamente, o passo a passo de como construir um planejamento financeiro. E essa construção, ela vai ser adaptada para o contexto cristão, porque se você entrar na internet, você vai encontrar vários vídeos e vários passo a passo de como construir
um planejamento financeiro pessoal. Só que esse planejamento financeiro é mais geral. Quando a gente fala de cristão, a gente fala de uma mudança de cosmovisão que deve afetar todas as áreas da nossa vida. Então, o fato de eu ser cristã e de ter princípios cristãos, ele vai afetar a forma como eu construo o meu planejamento financeiro, a forma como eu lido com os meus recursos. Então, a gente vai trabalhar planejamento financeiro pessoal, mas adaptado para princípios cristãos. Então, dentro do planejamento financeiro pessoal, existe a ferramenta do orçamento pessoal. Então, a gente vai aprender como que a gente constrói um orçamento pessoal. Além disso, a gente vai trabalhar alguns tópicos especiais. Então, nessa parte dos tópicos especiais, eu queria pedir também que você possa contribuir com a gente. Então, se você está nessa live, é porque você tem interesse em conhecer mais sobre finanças pessoais. E provavelmente você tem algum conceito na sua mente, ou você tem alguma necessidade que você está buscando responder ou buscando entender no momento que você decidiu conhecer mais sobre isso e participar dessa live. Então, se você puder digitar aí nos comentários temas, questões sobre essa área que você sente a necessidade de conhecer mais. Porque essa parte de tópicos especiais do nosso mini curso, ela ainda está em aberto, então a gente pode adicionar discussões que a gente entende que vocês estão interessados em conhecer mais sobre isso. Mas, a princípio, nós vamos falar um pouquinho sobre dívidas, como que a gente lida com a construção de um planejamento quando nós já temos dívidas, né? Porque é diferente quando você não tem dívida. A gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com cartão de crédito, vou dar algumas dicas para vocês, como lidar com cartão de crédito. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos seguros, do ponto de vista dos missionários, né? A questão de você ter um INSS, pagar o INSS, previdência privada também, além de só previdência pública. Nós vamos falar um pouco sobre seguro de vida. Então, essas despesas que são importantes no contexto missionário e que nós precisamos incluir no nosso planejamento financeiro, que muitas vezes é negligenciado por muitos missionários. A gente vai dar algumas dicas de como fazer planejamento financeiro em tempos de crise, que vai incluir um pouco dessa questão do enfrentamento nesse momento de pandemia. E nós vamos falar um pouco também sobre a aventura de ofertar e sobre sustento, né? Porque a construção do planejamento financeiro de um missionário, ela está diretamente relacionada ao sustento, a forma como a gente lida com o sustento. Então, nós tentamos construir esse conteúdo de modo que ele fosse muito prático e muito relevante para o contexto missionário, tá? Então, eu espero que esse conteúdo possa abarcar muitas das dúvidas, das perguntas que vocês têm. Mas, como eu já comentei, a parte de tópicos especiais ela está ainda em aberto. Então, nós podemos adicionar novos conteúdos. Então, se tudo isso que eu falei aqui ainda tem tópicos importantes que você vê a necessidade de discutir um pouco sobre isso, digita aí no conteúdo, nos comentários do Facebook, que nós vamos analisar e ver a possibilidade de incluir esse tópico na discussão do nosso mini curso. Eu queria dar só uma amostra para vocês rapidinho sobre alguns tópicos que a gente vai trabalhar no nosso mini curso e depois eu vou falar de forma mais direta sobre como vai funcionar a dinâmica prática, né? Quais serão os dias, horários, como vai funcionar as aulas do nosso mini curso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns slides. Só ligar aqui para conectar. Aqui. Então, por exemplo, o que a gente vai estudar na parte de teoria? Um dos tópicos que nós vamos estudar na parte de teoria. Tem um... Então, vamos lá. Por exemplo, você já pensou
sobre a diferença entre desejos e necessidades. Parece, às vezes, até algo muito parecido, né? Ou coisas que a gente não reflete muito sobre isso. Mas um dos princípios mais importantes para você poder construir um planejamento financeiro é você conseguir entender bem a diferença entre desejo e necessidade e você saber identificar o que é desejo e o que é necessidade na sua realidade financeira, na sua realidade familiar e identificar o que é prioridade, o desejo ou a necessidade. Então, esse princípio, ele vai te ajudar a construir o seu próprio planejamento financeiro com base na sua realidade. Porque desejo e necessidade, ele vai variar de indivíduo para indivíduo, embora o princípio seja geral. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você olhar para essa foto aqui, se você está com sede, de um lado eu tenho a escolha de água, de um copo d'água, e do outro lado eu tenho a escolha de um copo de Coca-Cola. Eu acho que muita gente vai se identificar com essa foto. De forma geral, o que é desejo e o que é necessidade? Então, se quando você está com sede, você prefere um copo de Coca-Cola, então provavelmente é o impulso na sua decisão, não é um impulso de necessidade, é um impulso de desejo. Você não está efetivamente necessitado de aplacar a sua sede, mas você quer beber Coca-Cola, é um desejo. Mas se você está com sede e o seu primeiro impulso é a escolha de água, então provavelmente você está realmente com a necessidade de aplacar a sua sede, necessidade física, tá? Então, se você escolhe entre água e Coca-Cola, mesmo fazendo a mesma pergunta, eu estou com sede. Se você escolhe Coca-Cola, provavelmente você está manifestando um desejo, não uma necessidade. Se você escolhe água, você está manifestando, provavelmente, um desejo que está relacionado a uma necessidade física. Então, muitas vezes, na forma como a gente vai escolher as coisas que a gente vai comprar e usar o nosso dinheiro, pensar sobre o que é desejo e o que é necessidade vai nos ajudar a entender o que eu devo cortar nas minhas despesas e o que eu não posso cortar nas minhas despesas. Esse é um exemplo. Eu não sei como faz para olhar aqui. Tá. Essa parte aqui da pergunta eu vou responder daqui a pouco, tá? Vou terminar aqui essa parte. Então, vamos lá. Então, por exemplo, como é que eu diferencio necessidade e desejo? Então, necessidade é uma coisa involuntária, é automática, ela reflete um aspecto básico, de modo que você não consegue sobreviver sem a sua satisfação. Já o desejo, ele é uma aspiração, ele depende da sua vontade, é algo voluntário, ele é alheio à sobrevivência do ser humano. Então, por exemplo, quando a gente reflete sobre esse aspecto teórico, isso nos ajuda a criar um princípio para conduzir o meu planejamento financeiro. Então, esse é uma amostra do que a gente vai discutir na parte teórica. Na parte de aspectos práticos, nós vamos, por exemplo, construir o nosso orçamento. Então, dentro do planejamento financeiro pessoal, nós vamos ver o passo a passo de construir um planejamento financeiro pessoal. E um desses passos, o passo 7, é criar um orçamento. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo e vou explicar para vocês também princípios de construção de contas dentro do seu orçamento, para você entender como você constrói um orçamento, baseado no princípio de você entender o que é desejo e o que é necessidade também, tá? Então, essa é só uma amostra do que a gente vai ver no conteúdo teórico e prático. Eu queria indicar para todo mundo que tem o interesse de participar do nosso mini curso, que você assista esse filme, tá? Quem se inscrever no mini curso, eu vou mandar uma informação sobre esse filme por e-mail, mas já quero divulgar para vocês. Como está todo mundo de quarentena, isolamento social, eu sei que está todo mundo assistindo muita série, muito Netflix. Então, tira um tempinho durante essa semana e eu queria que você assistisse esse filme e você refletisse sobre esse filme,
sobre a mensagem que é passada nesse filme, porque na nossa primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme, tá bom? Eu vou voltar agora lá para as perguntas e vou falar um pouco sobre a forma prática de como vai funcionar o nosso mini curso. Então, vamos lá. Algumas pessoas colocaram assim, onde investir e colocar as nossas reservas. Esse ponto, a gente estava na dúvida se incluía ou não, falar um pouquinho sobre investimento, mas a gente pode citar um pouco, eu posso falar um pouco sobre isso nos tópicos especiais, então eu vou considerar. Esse assunto está dentro do conteúdo do mini curso. Vale a pena comprar pelo cartão de crédito? Esse assunto também está incluído já no mini curso, na parte sobre cartão de crédito, então vou falar sobre isso. Declaração de imposto de renda para missionários. Isso é uma coisa muito importante, tá? Não estava incluído no nosso mini curso. Na verdade, está incluído na estrutura de orçamento a parte de impostos. Então, declaração de imposto de renda vai estar incluído na nossa estrutura de orçamento. Mas eu posso citar um pouco mais sobre isso, tá? Então, todos esses tópicos, eles já estão dentro do nosso programa, só que a gente não vai trabalhar isso de forma mais aprofundada, tá? Porque esses são tópicos que mereceriam um mini curso específico, por exemplo, investimento, né? É bem mais abrangente, mas nós vamos falar um pouco sobre isso de forma introdutória, tá? Então, esses 3 tópicos que vocês colocaram aí, eles estão de forma introdutória dentro do nosso mini curso. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como vai funcionar a logística de forma mais específica. Então, o nosso mini curso, ele vai ter 3 encontros, tá? Então, ele vai acontecer ao longo de 3 semanas, vai ser nos dias 11, 18 e 25 de maio. Cada encontro, ele vai ter 1h30, então vai ser de 10 às 11h30 da manhã. Então, vai ser um curso, um tempo maior, para a gente poder discutir todas essas questões que são importantes para a gente. E uma coisa muito importante também é que, ao longo dos nossos encontros, nós vamos ter tempos para perguntas, tá? Então, você vai poder interagir, vai poder tirar dúvida, que eu sei que muito desse curso envolve prática, então é importante que você tenha essa oportunidade de tirar dúvida, perguntar, lançar questões, então isso vai fazer parte da nossa dinâmica. O conteúdo do nosso mini curso, ele é voltado para missionários, mas qualquer pessoa pode se inscrever, tá? Para participar. Esse mini curso, ele é gratuito, então você não precisa pagar nada para participar. Então, espero que isso motive vocês a participar, porque isso é um assunto muito importante e que muitas vezes a gente negligencia, a gente deixa de lado, mas é algo que interfere diretamente na nossa vida e no nosso ministério também. Então, espero que vocês possam usufruir disso que a CRU está oferecendo de forma gratuita. As vagas são limitadas, porque nós não vamos fazer via live, a gente vai usar uma plataforma de videoconferência, justamente por causa dessa possibilidade de interação com todo mundo que vai estar participando do curso, tá? Então, você precisa se inscrever. O formulário de inscrição, eu acho que o Léo já deve ter colocado no Facebook, ou vai colocar no Instagram também, divulgar nas mídias sociais da CRU. Para quem é missionário da CRU Brasil, você não vai se inscrever via o formulário que vai ser divulgado nas redes sociais. Você já recebeu hoje pela manhã um e-mail com um link específico para quem é missionário da CRU, tá? Então, quem é missionário da CRU, se inscreve via o link que você recebeu por e-mail. Quem não é missionário da CRU, vai usar os links que a gente vai divulgar nas redes sociais, tá bom? As inscrições vão até o dia 8 de maio ou até enquanto durarem as vagas. Então, faz a inscrição o quanto antes, tá bom? Antes do dia 11, que vai ser nossa primeira interação do mini curso, você vai receber no seu e-mail as informações em relação à primeira aula. Então, você vai receber o link para a primeira chamada e vai receber algumas instruções
para como você participar dessa primeira chamada, tá bom? Deixa eu ver agora aqui as perguntas que foram feitas. Como se preparar para a aposentadoria além do INSS? Esse tópico está no minicurso, tá? Tem um tópico que explica sobre previdência privada, sobre a decisão de previdência privada e como você tomar essa decisão de previdência privada. Eu vou explicar um pouquinho, porque existem alguns tipos de previdência privada. Então, isso já está incluso no nosso minicurso. Como fazer um orçamento se recebemos a cada 15 dias? Como eu falei, eu vou explicar para vocês princípios que vão te ajudar a entender a construção do seu orçamento. Então, é difícil você pensar em cada caso individual, porque cada pessoa tem uma necessidade específica, uma necessidade individual. Então, a forma como a gente construiu o minicurso é de modo que você aprenda todos os princípios básicos e você seja capaz de adaptar para a sua realidade. Então, eu também recebo de 15 em 15 dias e eu construí o meu orçamento com base nisso. Então, por exemplo, eu criei categorias de despesa que eu tenho que organizar, que eu preciso pagar na primeira quinzena e que eu preciso pagar na segunda quinzena, levando em consideração o fato de que eu recebo esse valor de 15 em 15 dias. Então, se você entende o princípio e a forma de construção, você vai adaptar para a sua realidade, tá? Porque essa ferramenta ela serve para todos os indivíduos. Todo mundo pode construir um planejamento financeiro. Todo mundo pode construir o seu orçamento. Você só precisa adaptar a sua realidade, tá? Então, o Léo está informando aqui que assim que terminar a live, ele vai divulgar o formulário de inscrição nas redes sociais. Então, isso era o que eu queria passar para vocês nessa live de hoje. Se você tiver mais algum comentário, mais alguma pergunta, coloca aí nos comentários dessa live. Ela vai ficar gravada e vai ficar disponível nas redes sociais para você poder assistir depois, se você quiser. Então, eu queria concluir esse tempo aqui estimulando vocês a considerarem como prioridade participar desse minicurso. Nós sabemos que a gente está vivendo um tempo diferente, muitos de vocês estão super ocupados, eu sei disso, mas esse é um momento onde a gente pode ajustar um pouquinho o nosso tempo, mais do que em outros momentos de ministério. Então, se você puder, faz um esforço para participar desse minicurso. A nossa intenção principal é abençoar a sua vida, te ajudar a ser um melhor mordomo das bênçãos financeiras que estão derramadas sobre a sua vida. A gente quer te ajudar, porque a gente sabe que a área financeira é uma área muito delicada, muito importante na vida de um missionário. Então, nosso objetivo aqui é abençoar a sua vida. Então, Deus tem provido para a gente essa oportunidade de ter acesso às ferramentas, de ter o conhecimento para poder passar para vocês. Então, a gente entende que isso é bênção e nós queremos compartilhar essa bênção com vocês. Então, esse minicurso está aberto para quem não é missionário da CRU também. Então, se você é de outra agência missionária, se você é um aspirante a missionário, se você tem o desejo de ser missionário e já quer se preparar para essa área que é tão importante, se você tem acesso a isso e pode, talvez, através desse minicurso, ajudar outros missionários. Então, a gente quer ampliar isso, a gente quer ampliar esse conhecimento. Nós sabemos que essa área não tem tanto material, a gente não tem tanta literatura sobre finanças para missionários disponível para a gente em língua portuguesa. Nós não temos muitos cursos nessa área. A maioria do que você vai encontrar na internet é mais geral, não contempla a nossa realidade. Então, eu espero que isso possa ajudar vocês, possa te abençoar. Tá? Então, eu espero que vocês possam participar. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Vocês tenham uma semana abençoada. E eu espero encontrar com vocês no dia 11, para o nosso primeiro encontro de mini curso sobre planejamento financeiro, finanças pessoais. Tá bom? Então, um abraço. E eu vou pedir para o El já poder estar encerrando, se não tiver mais nenhum comentário lá no Facebook. Oi, Shirley. É porque só mencionaram aqui, perguntaram se a gente abordaria a questão
do suporte, né, de levantamento de suporte para o missionário. E eu respondi que talvez de maneira indireta, né, já que é assim que os missionários da CRU levantam, né, o seu sustento, mas assim isso seria o tópico para um outro curso, né, para uma outra abordagem, né? Exato, ó, tem uma diferença. Você aprender sobre levantar sustento, né, de como você levanta sustento é uma coisa. Então, isso aí seria um mini curso só para isso, né? E quem é especialista nessa área é a Madaí, de você levantar sustento, estratégias para levantar sustento. Esse mini curso, ele não vai trabalhar estratégias para levantar sustento. Ele vai trabalhar como você administrar o seu sustento. Ele vai falar sobre finanças pessoais. Então, uma vez que você tem o seu sustento, qual a melhor forma de você administrar isso? E o importante desse curso ser adaptado para missionário é que nós sabemos que o nosso sustento ele é muito variável, né? Existe a incerteza de perder sustento, então é diferente de quando você tem um salário fixo. Então, o que a gente vai fazer é considerar essa realidade. Então, como que eu construo o meu orçamento financeiro considerando que essa é a realidade do missionário? Que muitas vezes ele tem um sustento que está próximo do limite, como que ele precisa adaptar essa realidade para ainda ter que pagar imposto, ter que fazer investimento para aposentadoria. Então, nós vamos adaptar a discussão para a realidade de quem é missionário e vive de sustento. Então, esse é o objetivo do nosso curso. O levantamento de sustento, especificamente, e as técnicas e estratégias para isso, seria um outro mini curso, tá? Ok, Shirley, obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Eu já vou colocar aqui nos comentários, o link para você que não é missionário ou associado da CRU, para você poder se inscrever, tá bom? Eu vou colocar aqui já nos comentários. E vou preparar já um post específico com um formulário também. Mas você que já participou da live, você já pode se inscrever. Deixa eu só conseguir o link aqui, que já colo nos comentários. Mas muito obrigado pela participação. Obrigado, Shirley. Foi muito esclarecedor. A live vai ficar aqui no Facebook, né, na página da CRU, então você pode assistir novamente, pode divulgar, compartilhar com alguém que não pôde participar e se inscrever o mais rápido possível, né? E orar para que esse tempo seja muito bom na semana que vem. Tá bom? Então, muito obrigado. Eu vou encerrar a transmissão aqui agora e já vou compartilhar aqui, não sai ainda não, que eu já vou compartilhar o link para a sua inscrição. E você que é missionário ou associado da CRU já recebeu o link por e-mail, tá bom? Então, até mais. Até mais, pessoal. Eu já posso sair aqui